Essa pergunta carinhosamente me chegou hoje de uma pessoa muito querida no Brasil, e o que eu vou tentar explicar é a maneira como eu lido com isso, né? Eu sempre busco ver 4 pontos principais aí, como 4 pedras angulares. Eu vejo quem sou eu, qual é a situação, como eu posso atuar nessa situação e como essa situação pode atuar sobre mim. Então, à medida que nós vamos adquirindo informações, seja do entorno, seja das pessoas que nós convivemos, seja da educação que nós recebemos, né? Do novo profissionalismo, da nova profissão, seja como for, nós vamos criando e sedimentando uma série de ideias. Essas ideias vão formando o nosso próprio senso comum, nosso próprio paradigma, nossa própria visão sobre as situações. Então, é muito comum quando nos deparamos com alguma situação difícil, alguma questão a se resolver, algum reajuste, que a reação seja imediata, seja pelo processo emocional. Então, o processo emocional, geralmente, ele vai responder somente dentro daquilo que eu possuo, somente dentro do meu recurso interno. Você vê que, por exemplo, quanto mais primitivos nós somos, mais reativos estamos às situações e mais sedimentados estamos diante de novas possibilidades, novos ângulos de visão. Em geral, reagimos de maneira primária, de maneira instantânea quase, sem uma reflexão, sem um ponto de elucidação. Então, eu busco sempre ver qual o meu posicionamento diante da situação, qual o posicionamento da situação em relação a mim, como essa atmosfera pode me influenciar, porque muitas vezes estamos em uma atmosfera positiva, mas com uma visão negativa. Ou numa atmosfera completamente negativa, mas temos uma visão otimista, uma visão, né, positiva de tudo. Então eu acho que vai depender muito de como nós vamos ver e enxergar essa complexidade do mundo de hoje. O mundo está mais complexo. Antigamente se diz que viver era mais fácil, é verdade. Com certeza a pluralidade, a diversidade das coisas, as novidades, né? Esse novo terceiro milênio tão globalizado, onde socializar-se, ao mesmo tempo que se torna fácil através de uma rede social, se torna difícil a convivência. Então conviver é muito difícil. Socializar-se e saber enfrentar cada situação, ou seja, ser o diretor da sua vida emocional, da sua vida pessoal, não é uma tarefa tão simples. Então os primeiros exercícios que eu fazia eram esses. Era primeiramente me situar. Frear as paixões, frear as emoções, parar, ver a situação, tentar entender a situação primeiramente com os meus recursos, depois tentar ver além das formas, entender aquela situação através de outros recursos, né? Talvez ir além da vigência do momento, porque é muito natural quando o momento está muito presente, ele está muito vigente em nós, aquilo acaba por ter uma sobreposição de energia sobre nós. Então saber se equilibrar nesse momento é muito difícil. Em geral, nós temos já algumas regras, algumas receitas que nessa situação atua assim, nessa atua assim, né? As próprias profissões da sociedade implicam isso. Você vê um advogado, um médico, um engenheiro, né? Nós temos aí uma série de recursos que podem ser utilizáveis no que se diz a convivência em uma sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão é como você vai lidar com você mesmo em relação a isso. Você pode ter o melhor advogado, ganhar uma sentença, mas se aquilo não ficou bem resolvido com você, ou se aquilo não está bem resolvido, pode ser que isso te acompanhe durante um tempo. Então eu volto aos 4 princípios que eu sempre utilizo. Quem sou eu? Qual é a situação? Obviamente que nesse segundo ponto nós podemos incluir pessoas, locais, circunstâncias, né? O terceiro ponto, como eu posso atuar diante disso, ou como eu posso influenciar isso, como eu posso modificar a minha visão sobre isso, e como aquilo pode atuar sobre mim, ou seja, quais as consequências que essa atuação daquilo pode ter sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, qual a influência que aquilo tem sobre mim, qual a presença que aquilo tem nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Então, no momento que eu começo a ver que tudo surge de maneira meio flutuante num sentido que não tem uma especificidade, ou seja, as coisas ainda estão muito no ar e a cada momento as realidades se transformam, a cada momento tudo muda. Então, como está tudo muito flutuante, é necessário que a gente pare, que a gente veja com cuidado, que a gente veja
qual é o tipo de realidade que eu estou observando nesse momento, se essa realidade ela não vai se alterar, e ao mesmo tempo que eu pense que não, no momento seguinte ela já vai estar diferente, ela já vai tomar novas posições, vai ganhar novos aliados e inimigos. Então a situação yin-yang, ela está o tempo inteiro se movimentando. Ela cria uma força no ambiente, ou na situação, ou na sua vida, de tal maneira que aquilo que você escolher, obviamente que vai ter uma total decisão nas consequências da sua história, da sua vida ou da vida de pessoas. Então é muito importante saber quem você é, onde você está situado, as escolhas que você vai fazer, saber que sejam quais forem essas escolhas, elas terão consequências, sejam quais forem as atmosferas que você optar por atuar, elas também terão o próprio ritmo, as próprias consequências, e a partir daí tentar ver o que é positivo e o que é negativo em cada situação.